RX 5500 XT. Essa placa de vídeo hoje em dia a gente não encontra no mercado brasileiro, mas o mercado chinês de placas tem salvado muitas pessoas que precisam comprar uma boa placa de vídeo para jogar e não podem gastar tanto para isso. Se você olha aqui no mercado brasileiro, até uns R$1.000 a gente encontra várias placas, mas nem sempre a performance é aquilo que a gente espera. Por exemplo, a RX 6400, eu fiz um vídeo esses dias sobre ela, a placa com a performance que pode ficar muito ruim dependendo do PCI Express que você usa ela. Tem também ali a 1650, ok, é uma plaquinha razoável, mas não é das mais fortes. Aí você começa a olhar no AliExpress, cara, e pela metade do preço que você paga uma dessas placas aqui no Brasil, você pode encontrar uma RX 5500 XT, que não é uma arquitetura tão antiga quanto a da 580, né, que eu trouxe, inclusive o review também esses dias está aparecendo aqui no canto. GVGMall é uma plataforma de vendas oficiais de games Steam, Orange, Uplay, além de softwares como Office e Windows. Pesquisando por Windows 10, encontramos as versões para um ou mais PCs, versão Retail e a versão OEM, que ativa apenas em um único PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 10 Pro OEM sai por apenas R$ 86,15. Basta então ir no Windows e ativar o sistema com a nova chave OEM, inclusive com upgrade grátis para o Windows 11. Clique nos links na descrição e saiba mais detalhes sobre a GVGMall. E é uma placa que você acha dos 500 até os R$600, RDNA1, tem uma boa eficiência energética, tem 8 GB de VRAM que já mata vários problemas das placas de entrada hoje em dia, tá? E tem rodado bem os jogos. Essa é a ideia do vídeo, trazer um comparativo direto com essas placas que você encontra no Brasil, 6400, 1650 e a 580 do AliExpress. Será que vale a pena você colocar uma graninha a mais, ao invés de pegar a 580, pegar logo uma 5500 XT? Eu sou o Lucas aqui do canal Para o Hardware e trago para vocês o review desse modelo que está aparecendo por aqui na nossa bancada de testes. Em primeiro lugar, pessoal, vai comprar a placa de vídeo no AliExpress, tem um aviso importante que é a possibilidade de taxação, tá? Como é que isso funciona? Geralmente por amostragem, então vem aquele caminhão, aquela enxurrada de coisas que vem lá de fora, os caras separam, ó, a gente vai analisar isso aqui passa, porque é assim que funciona, é muita coisa. Quando chega, normalmente taxa em cima do valor que está declarado, e os próprios chineses colocam um valor aleatório ali. Eu já comprei coisas que tinham $1 declarado e não era $1, né? Mas enfim. Então, pode ser que você seja taxado. Normalmente, quando se taxa, tem comunidades que discutem isso, fazem pesquisas, a taxa ronda a casa dos R$100 a R$200. Posso ser taxado em mais? Pode. Posso ser taxado em menos? Pode. Eu já comprei placa de vídeo que foi taxada em R$90, tá? Essa placa não foi taxada, diferente da 580 que foi, observe que ela é até mais cara que a 580, mas mesmo assim ela não foi taxada porque é por amostragem. Então, zero taxa, chegou na minha mão apenas com o valor que eu paguei no AliExpress, que inclusive foi um valor bem baixo. Eu peguei uma promoção do AliExpress e eu paguei R$490 nessa placa de vídeo. Hoje, ela ronda a casa dos 560, às vezes passa um pouquinho de R$600, tá? Foi uma campanha especial ali que tinha vários cupons. No momento não temos campanhas, mas conforme você vai ver nesse vídeo, em outros tempos, vira e mexe, tem campanha, tem cupom, você vai aproveitando e isso aqui fica mais barato para você, tá certo? Eu vou deixar na descrição o link para você encontrar essa placa de vídeo no AliExpress, tá certo? Bom, falando aqui um pouco sobre a ideia por trás da 5500 XT, quando eu desmontei essa placa em live, inclusive aqui no canal, eu percebi uma coisa no mínimo curiosa. Ela tem uma marcação, uma numeração de GPU, indicando que era 5500 XT que foi usada em notebooks e depois foi colocada numa placa de desktop, tá? O que isso me leva a crer? Essas placas do AliExpress, no geral, são usadas em mineração, tá? Essa é uma placa que tem uma data mais recente, a gente já vai ver daqui a pouquinho na parte interna. Então indica que ela não é tão usada assim, até porque você pode ver pela coloração ali do substrato, o epóxi não parece estar muito desgastado, tá? Apesar de ser sim uma placa usada, pessoal, esqueçam isso. Ah, não, essa aqui é nova. Não é nova. Uma placa dessa não é nova. Nova vai ser 4080, 4090, 4070 Ti, que essa sim acabaram de lançar. O resto, meu amigo, desconfie porque não é bem por aí, tá? Mas enfim, então o que pode ter acontecido aqui? Eles pegaram essa GPU de notebook, portaram para uma placa de desktop
Até porque a GPU 5500XT de notebook é a mesma do desktop, os mesmos stream processors, os mesmos TMU, os mesmos drops, o mesmo barramento, o mesmo tudo. Só muda o TDP, porque no notebook eles têm que deixar o negócio aquecendo menos. E aí aqui provavelmente fizeram um BIOS mod, né, para deixar essa placa com um TDP maior, liberado igual o desktop. Na prática, cara, eu falei várias coisas aqui, ela funciona exatamente como uma 5500XT desktop, instala os drivers normalmente, não tem nenhum tipo de BO quanto a isso, tá? Então esse é um ponto de atenção que eu tô explicando para vocês. É a 5500XT, não é nada de placa fake, não, tudo reconhece certinho, driver, GPU Z, sem problema nenhum, e a performance condiz com a realidade dessa placa, tá certo? Bom, sobre a parte externa, vocês estão vendo uma placa de plástico simples, né? Tem as duas fãs aqui que são fãs bem generosas, a placa no design semi-aberto, espalha o ar para todas as direções. As fãs não têm sistema fan stop. Havia uma discussão lá no AliExpress que esse modelo que vocês estão vendo aqui, as fãs ficavam sempre em 100%, e não é verdade. As fãs têm controle. Eu posso lá pelo MS Afterburner, por exemplo, pelo software da AMD, ajustar as fãs, enfim, fazer perfis mais avançados, que inclusive vamos fazer no vídeo de hoje, tá? Então só para descartar essa possibilidade de, é uma placa que eles caparam a fã. Não, não caparam a fã, tá? Enfim, então não tem nenhum LED, conector de 8 pinos na parte de cima, você vê que ela tem inclusive uma alimentação maior, aquela 580 do AliExpress, tá? Apesar de ser uma placa mais eficiente. Na saída de trás aqui nós temos um HDMI 3 DisplayPort, é o padrão, e um backplate de metal traseiro. Então tem um brinde ali, um extra que os caras colocaram na placa, tá certo? Bom, vamos agora para a parte interna da placa, vou fazer uma análise para vocês do PCB, dos componentes. Caso você não queira ver essa parte, só você pular direto para os testes. Recomendo que fique para aprender um pouco mais sobre essa placa de vídeo. Bora lá. Fiz uma rápida análise da parte interna da 5500XT, que na verdade segue o mesmo design da 1500XT. Tem vários fabricantes que têm esse mesmo design de placa, porque existe um fabricante em comum entre eles. O que nós vemos aqui é algo extremamente simples, um dissipador majoritariamente de alumínio, com uma área de cobre aqui apenas na GPU, dois heat pipes de 6mm que se achatam na área da GPU, depois fazem um contato parcial com dois dos chips de memória, enquanto dois dos outros ficam apenas com esse bloco cobertos por thermalpad de 1,5 mm, além do VRM principal. Como eles dizem, uma placa reformulada, uma placa usada, e as marcas de uso são aparentes. Vocês podem observar aqui no próprio bloco da GPU fica muito claro que não é nem mesmo um cooler novo, porém o cooler está em boas condições, não veio sujo e as fãs estão funcionando bem, tá certo? Temos até alguns efeitos, algum tipo de corrosão, talvez corrosão galvânica, não sei, aqui no heat pipe, né? Ok. Seguindo aqui para o PCB, uma coisa que me chamou a atenção, assim que eu abri, eu falei, cara, os caras estão usando DRMOS numa 5500XT da China. Inclusive tem uma outra 5500XT da própria 51 RISC que eu uso MOSFETs comuns, que eu fiz os cálculos aqui e tem uma menor eficiência energética que eles, cara. Eles estão usando não só DRMOS, mas DRMOS de boa qualidade, de uma marca bem reconhecida, que já foi utilizado mesmo em placas como 3090 da MSI. O que você me diz disso? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. E a maioria das placas 5500XT de outros fabricantes usam MOSFETs comuns. Particularmente eu fiquei surpreso de ver isso aqui porque é um componente mais caro e mais eficiente, afinal ele engloba os drivers e os MOSFETs necessários para fazer o chaveamento em um único encapsulamento, tornando o processo energeticamente mais eficiente. Ele dissipa menos calor para fazer tal ação, tá? A gente já entra em mais detalhes sobre ele. Por enquanto vamos falar aqui sobre a proteção da placa. Na entrada de energia do slot PCI Express a gente vê aqui alguns capacitores, o indutor fazendo a filtragem inicial e os fusistores, né? Shunts fusíveis rearmáveis, aonde você tem então uma proteção da linha até o indutor e para nessa parte aqui. Caso tenha algum problema, dá para trocar só eles aqui. Como de costume, você tem também os fusíveis de proteção nas saídas de vídeo, também são pontos interessantes, onde protegem de eventuais surtos que possam vir através dos cabos, né? Eventualmente estraga o seu monitor, cai um raio, e isso vai diretamente para onde? Ah, lá para sua placa de vídeo. E isso aqui é ligado aonde? E aí pode vir o problema, né? Então eles protegem aqui mesmo, tá certo?
Bom, no que diz respeito então a VRMs, essa placa tem vários circuitos, por exemplo aqui o VRM da memória para os 4 chips, o controlador de memória, e vai lá para a GPU, mas também refere-se à memória, 0.75 volts, certo? É outro VRM. Aqui nós temos o System on Chip, que é o SoC. Então, quando a gente olha essas fases, a gente costuma pensar, são todas para o V-Core. Na verdade, não. Aqui nós temos 6 fases para o V-Core e essa de baixo é para o System on Chip presente ali dentro, tá certo? Aqui nós temos então os capacitores sólidos fazendo a filtragem inicial. Eles são de 270 microfarads, 16 volts, padrão muito comum utilizado nas placas. Os capacitores na saída 820 2.5 volts, fazendo então essa filtragem das frequências baixas do Ripple. Enquanto nós temos aqui os capacitores de cerâmica, uma banca deles, são vários e vários, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, fazendo as filtragens das frequências altas do Ripple, ok? No que diz respeito então aos DRMOS, são os componentes mais importantes, inclusive aqui a gente tem o PWM, que é o NCP8122N, também bem comum em várias placas, tá? O DRMOS então, que é o componente principal, é o NCP302045, é um DRMOS que trabalha em 45 amperes na média, porém ele pode permitir alguns picos ali em determinados momentos. Ele tem uma excelente resistência térmica de 1.8 graus Celsius por watt no PCB. Isso aqui é muito bom, ele dissipa bem menos calor. Para você ter ideia, tem MOSFETs que dissipam 2.5, 3, né? E aqui é um único componente 1.8, cara, muito bom mesmo, tá? Observe aqui que ele pode suportar em pico na frequência de chaveamento 500 kHz, na tensão de entrada 12 volts, tensão de saída 1 volt, que é o padrão que a gente vai encontrar aqui, por 10 milissegundos até 75 amperes. Ele permite um pico alto, temperatura máxima de operação 125 graus Celsius. Conforme a gente pode observar aqui nas curvas de eficiência, levando em consideração as fórmulas das perdas de comutação e chaveamento, que a gente faz os nossos cálculos aqui em relação aos MOSFETs e DRMOS, nessa GPU que trabalharia no máximo em 130 amperes, conforme rotulado pela BIOS, né? Como nós temos 6 fases, ficaria aproximadamente 22 amperes por fase. Então a gente observaria que em 500 kHz ele ficaria mais ou menos aqui, ó, 90,5% de eficiência, quase no pico de eficiência do DRMOS. Então você vê que eles foram bem planejados para trabalhar, tá? As 6 fases, poderia ter 5 fases e já daria conta perfeitamente, porque está num bom pico de eficiência. E para vocês verem aqui, ó, as perdas relativas a esse processo da não eficiência, né? Em 500 kHz também, a gente teria aqui mais ou menos uns 2 watts dissipados. Tem uma outra versão, como eu citei, da 5500XT, que usa MOSFETs comuns, que dissipam 2.8 watts por fase, tá? Então a gente vê que é um componente mais eficiente que foi utilizado aqui, e isso é uma coisa que me chama bastante a atenção, tá certo? Bom, então no total o VRM vai dissipar ali aproximadamente 12 watts, que seria suficiente mesmo se você nem tivesse um dissipador, apenas a fan soprando aqui em cima já daria conta, mas tem um dissipador e isso é um ponto interessante. Agora, voltando a atenção para a qualidade dos componentes, acho que não preciso nem discutir que a placa é usada, porque o próprio fabricante está falando isso, então tem marcas de uso nos chips de memória. Porém, uma coisa que chama atenção aqui, pessoal, é o fato da GPU ser relativamente recente. Ela é de 2149, ou seja, no ano 2021, 49ª semana. Isso indica que é uma GPU feita ali depois da metade do ano 2021, enquanto que o chip original 5500XT veio ali em 2019, tá? Então não é dos lotes mais antigos. E se você for ver a numeração do DRMOS, que não está aparecendo aqui, esse DRMOS ele é da semana 39 de 2021. O que isso indica? Que eles foram fabricados juntos, tá? Então o PCB foi montado de uma única vez, com esses DRMOS, com essa GPU, tá? Agora, uma coisa que eu observei, esse chip de memória possivelmente foi trocado, a numeração dele não bate com os outros, tá?
Então, como a gente imagina, são placas que foram mineradas, então os caras possivelmente trocaram esse chip de memória aqui por outro, e ele até aparenta estar um pouquinho mais novo que os outros, mas aí, enfim, é questão de olhar isso no microscópio para ver com mais detalhes. Mas a placa é usada e isso é um fato. Vamos seguir com o nosso review. Bom, passando então a parte das especificações técnicas mais avançadas, vamos agora para os testes dessa placa. Começando aqui em CSGO, no preset mínimo, aquele preset competitivo Full HD que os caras gostam de jogar, já fica claro que ela é uma placa mais rápida, bem mais rápida, inclusive que a 1650, que a 6400, então ela vai te entregar mais desempenho, vai te entregar mais margem. 1650 e 6400 tem a vantagem do baixo consumo de energia, realmente elas são muito econômicas. A 5500 XT, ela em alguns momentos até mostra que está consumindo um pouquinho mais que a 580, mas ela também está rendendo bem mais do que ela, tá? Em outros games, que tem cargas variadas de desempenho, a gente vai ver que ela consome menos energia que a 580 para fazer mais FPS, ou seja, ela é energeticamente mais eficiente que uma 580 e tem 8 GB de VRAM como diferencial. Cyberpunk 2077 preset mínimo é um caso desse. Observe que ela está fazendo quase 60 FPS, enquanto que a 580 está fazendo 42. E ambas estão consumindo ali basicamente a mesma coisa. Então, com o mesmo nível de energia, ela está entregando bem mais performance. Então você consegue pelo menos jogar. Observe que das 4 placas, a única que está ali próximo de 60 é justamente a 5500 XT, tá? Enquanto a 1650 e 6400 estão ali brigando na casa dos 40 quadros, tá? E quando você coloca no médio, aí as placas que tem 8 GB de VRAM, elas começam a ficar um pouco melhores, mas ainda assim, né, fica difícil para todas as situações. Então já observa aqui que para alguns jogos mais recentes, a 5500 XT ela já começa a apresentar sinais de cansaço, tá? Então assim, os jogos às vezes vêm bugados, vêm mal otimizados. Cyberpunk ele realmente é um jogo pesado, tá? Então você vê que assim, ela tá fazendo ali, ó, 54, 48 na média, né? É jogável, depende do seu ponto de vista. Um tiro assim, jogo de tiro com esse frame rate normalmente não é muito legal. Eu não gosto de jogar assim. Dá para você usar FSR, técnicas similares, mas aí depende do seu gosto, tá bom? Temos aqui também o God of War, né? Um jogo lançado no ano passado, no mínimo. Então você vê que a 5500 XT tem bem mais margem para fazer ali em relação às outras placas, embora a 586 e 400 também estão no FPS decente, tá? E o consumo de energia ele está bem próximo da 580, ou seja, ela está entregando mais desempenho com o mesmo consumo. Isso também é sinal de eficiência energética. Isso no mínimo, porque quando a gente coloca no original, que é o preset do PlayStation 4, cara, você vê que tem placas que começam a passar mal. No caso da 6400 ali, começa a dar umas oscilações bizarras, porque a placa PCI X4, vocês sabem disso, tem tudo explicado no review, dá uns stutters, apesar desse teste ser o do 4.0, que o 3.0 é terrível aqui, né? Então você vê que a única placa que faz um frame rate acima de 60 na média é a 5500 XT, ela tem bastante VRAM de sobra. Observe que o uso de VRAM, de memória RAM, perdão, é mais alto no teste da 6400, justamente porque falta memória, falta PCI Express, falta tudo, cara. 6400 é uma placa extremamente capada que não faz sentido. A 1650 até é um pouco mais equilibrada e o AliExpress ali salvando com as duas opções, um pouco mais barato na 580, um pouco mais caro a 5500 XT. A gente vai aqui para Spider-Man Remastered e no preset médio, a gente vê que as duas placas do AliExpress estão ali com melhor desempenho, né? Progressivamente 580 e depois 5500 XT. Então a gente observa que essas placas elas ainda têm um desempenho interessante perto das placas modernas. Você vê que os jogos estão vindo pesados. As placas que estão aí no mercado brasileiro, como 1656 e 400, na maioria dos casos não dão conta do recado. Eu até vi um comentário engraçado no vídeo. Eu falei assim, olha pessoal, essa 6400 tem 3 anos de garantia. O cara falou assim, mas o que adianta ter 3 anos de garantia se ela não aguenta rodar 1 ano dos jogos? Porque são jogos, ó, Spider-Man Remastered do PlayStation 4, cara. Teve aí umas melhorias para PC, mas enfim. Então fica complicado, cara. E assim que a gente pelo menos tem uma margenzinha melhor, conforme vocês estão observando ali, tá? Flight Simulator, cara, é o mesmo caso, ó, no baixo, no mínimo, você vê que a 5500 XT tá com desempenho lá em cima, né, fazendo mais que a 580, mesmo consumo de energia basicamente, enquanto que a 1650 e a 6400 também estão ali relativamente bem na média, temos oscilações, o teste da 6400,
Mas no geral, a placa mais rápida é a 5500 XT. Então se você faz o cálculo de custo-benefício, cara, ela tá aqui como a matadora. Ela entrega mais que a 580, custa uns 100, 120 reais a mais que ela. E é uma placa que foi menos usada. E esse é um ponto interessante que a gente vai comentar no final do vídeo, tá? Temos aqui também o teste no preset médio, onde ela está fazendo 51 de média versus 44 a 580, então ela continua sendo mais rápida praticamente todos os cenários, até que o consumo de energia dela caiu um pouco, né? Então ela está consumindo até menos que a 580, entregando mais desempenho. 6400 realmente ali dando umas oscilações, uma plaquinha bem encapadinha, tá? Resident Evil Village, né, o preset equilibrado, você observa a diferença de VRAM, cara, olha a de memória RAM. Olha a 6400 usando 16 GB,7 de memória RAM, porque falta tudo nessa placa. Enquanto que as outras, ó, o menor consumo de memória RAM da 5500 XT, que está indo muito bem nos testes, né, consumindo ali 110, 120, próximo da 580, entregando mais desempenho, um pouco mais de margem em relação a ela. Assassin's Creed Valhalla no preset mínimo, Full HD, 5500 XT, fazendo ali 85 versus 60 da 580, então você vê que você tem margem para falar, cara, eu não preciso rodar no mínimo, né? Eu tenho margem para ficar acima de 60 numa configuração gráfica melhor. E esse acaba sendo o diferencial da 5500 XT, porque é uma arquitetura mais nova, né? Então a gente já pula direto para os testes aqui no preset médio, a gente vê que ela continua tendo uma margem legal, ela fica acima dos 60 quadros. Daria até para você beliscar um preset alto nesse jogo e rodar com estabilidade. Olha o teste da 6400, olha o teste da 1650, vários stutters, e olha o teste lisinho das placas do AliExpress, cara. Não porque são do AliExpress, mas porque são muito baratas lá, tá? E tem um motivo para isso, que é a mineração, a gente vai voltar a falar sobre isso no final do vídeo. E vindo aqui para COD Warzone 2, o preset mínimo, né? É um teste que às vezes dá muita oscilação, eu sinceramente não entendo porquê, deve ser má otimização do jogo, mas esse começo do jogo sempre fica bem travado. Ainda assim, a 5500 XT entregando mais desempenho que as outras placas na média, ou seja, uma margem maior para você ficar mais tempo com a placa sem trocar, porque esse é um ponto interessante, né? Às vezes a gente olha só assim, ah não, essa placa é mais barata, mas será que se eu comprar uma placa que ó, às vezes é um pouquinho mais cara, eu posso ficar 6 meses, 1 ano a mais sem ter que trocar a placa para rodar um novo jogo? Então, você vê que a diferença de preço da 580 do AliExpress, ele tá uns 440 versus 550, 100 reais às vezes, né, cara? Muitas vezes a pessoa parcela no AliExpress, tem 4 vezes sem juros lá, 10 vezes com juros mínimo, o cara põe uma plaquinha um pouco mais forte como essa e tem uma sobrevida um pouco melhor. Rapidamente aqui passando pelos testes de temperatura versus clock, pessoal, o que eu percebi na 5500 XT? Dá para você melhorar a performance dela com under voltage, tá? E a temperatura também. Vamos começar com um teste inicial aqui. Quando você olha aqui o teste de temperatura, a gente vê que o estoque dessa placa ela é um pouco quente. Ela vai ali até no máximo 81 graus nos picos e a média 78 graus. É absurdo? Não, não é absurdo, tá? Esse não é o hotspot, tá? O hotspot realmente é um pouco maior. E aí eu fiz um teste bem simples que eu fui no driver da AMD, apliquei um undervoltage ali de 1 volt, eu coloquei nem um undervoltage tão agressivo assim, e fiz um ajuste de fan no Afterburner, aquele perfil de fan padrão que você clica na engrenagem e ela acelera a fan proporcionalmente, praticamente de uma forma linear em relação à temperatura. O que acontece? Dos 78 graus, a placa vai para 72 na média. Então ela fica bem mais fria, mas a principal vantagem não é a temperatura, e sim o clock, porque o undervoltage faz com que a GPU fique mais fria e tem mais margem para ela automaticamente subir o clock por conta própria. Eu não fiz overclock na GPU, eu só reduzi a tensão da GPU. Olha que gráfico interessante, o clock stock dela na média ficou 1576 MHz, oscilando bastante. Olha o clock undervoltage como ficou bem mais estável, 1755. Lucas, por que você não traz os testes assim então? Porque é uma situação atípica, é diferente. A maioria das pessoas pegam a placa, colocam no PC e rodam. Então eu estou testando na forma como as pessoas usariam, tá? Mas essa aqui é uma outra forma que você pode ter para melhorar a estabilidade, temperatura e outras coisas da placa de vídeo, inclusive a durabilidade, porque essa placa trabalha mais fria, mais silenciosa, eu estou preservando ao mesmo tempo PCB, GPU, memória, as próprias fãs dela, né? Enfim.
Então esse é um teste bem curioso. Na imagem térmica a gente tenta observar mais algum ponto de atenção, mas sinceramente não vi nada que me chamasse atenção aqui. Boas temperaturas na parte da frente, parte de cima, e na parte de trás, você vê que atrás da GPU está 79 graus, que é justamente a temperatura que a gente observou via software, porque essa temperatura tem uma realidade ali, né, nela, e a câmera térmica pega bem isso, tá certo? Bom, no que diz respeito à conclusão, pessoal, é importante que a gente sempre leve em consideração que essas placas elas são usadas, tá? Há hoje uma discussão acerca de placas novas, já faz tempo que eu falo isso aqui no canal, tem um vídeo recente que eu falei que era o fim da mineração Ethereum, eu falei, pessoal, vão vir, curiosamente agora, apareceu um monte de placa no AliExpress, por que será, né? Porque o Ethereum não é mais minerável, e essas placas eram usadas na mineração, essa placa fazia, se não me engano, 30 MHz aí no Ethereum, tá? E tinha um consumo relativamente baixo. Mas por ser uma placa do final de 2021, pelo menos a GPU, os chips do DRMOS também são de 2021, indica que ela não é tão usada quanto uma 580. Então assim, a 580 provavelmente foi utilizada lá naquela primeira onda de mineração de 2017, coincide com a data de lançamento dela. Até expliquei essa história no vídeo da 580. Então, me parece mais negócio pegar uma 5500 XT por ser uma placa menos usada, uma arquitetura mais nova que tem vários benefícios, não é só aumento de performance, a arquitetura RDNA ela melhorou muito a performance, estabilidade e outras coisas em relação ao que tinha na GCN, tá? De fato teve uma evolução aqui. Então além desses dois pontos, pegar uma placa menos usada me faz crer que ela pode durar mais, tá? Até sabendo do histórico que uma GPU foi utilizada em notebook, não é tão simples assim minerar em notebook. Então talvez, né, essa placa não foi tão usada assim. São muitos talvez, mesmo olhando ali é difícil saber, tá? Mas o fato é que, se você olha a faixa de preço dela, e esse é o terceiro ponto que mais conta para as pessoas. Lucas, cara, eu paguei 490, preço matador. Hoje, uns 600 reais, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. O que eu compro no Brasil? Abra agora as lojas Kabum, Terabyte, Pichau. O que eu vou comprar lá? Talvez eu encontre uma RX 550, que perde para gráfico integrado. Talvez uma 1630, que é uma placa terrível. Se eu colocar um pouquinho a mais, eu consigo pegar 6400, que é muito capada. E aí, cara? Então você vê que esse segmento, você não tem escolha. Ou não tem muita escolha, porque você pode escolher comprar uma placa ruinzinha, fraquinha no Brasil, e depois de um tempo querer trocar porque ela não roda muita coisa. Agora aqui você tem mais margem em relação a essas placas, então você paga menos e ganha mais performance, sabendo que é uma placa usada. Lucas, e garantia? Cara, garantia é só idiota, né, como os caras falam. Então realmente eu não me preocupo com a garantia desse tipo de placa, tá? Se você quer garantia, compre placas no Brasil. E aí eu volto a recomendar para vocês que não compre 6400, 1650, coloque mais grana e comece a partir da 1660 Super, tá? Ou se você quer ter DLSS, a partir da 2060. Do lado da AMD, a partir de uma RX 6600, beleza? Essa é a minha recomendação particular para vocês para comprar no Brasil. Lucas, eu quero pagar pouco. 5500 XT, 580 do AliExpress. A partir dos 700 e pouco você tem 1660 Super, que é bem mais barato que no Brasil também. Levando em consideração, posso ser taxado, placa pode dar defeito daqui a 6 meses, posso ter problemas, mas não é sempre. Se você ver nos comentários desse vídeo mesmo, comenta aqui, ó, quem comprou placa do AliExpress e teve problema. Tem pessoas que tem, mas tem muitas pessoas que compram e ficam muito tempo com a placa sem nenhum tipo de problema, tá? Aqui nós temos uma placa de 2021 que está funcionando em 2023. A outra 580 que eu trouxe para vocês de 2017. E nós estamos em 2023, ela continua funcionando, tá bom? Aí a escolha é de cada um. Eu não estou aqui querendo dizer para você comprar essa ou comprar aquela. Eu estou mostrando os testes e vocês decidem o que é melhor. Afinal, eu já tenho ela 6400, 6500, enfim, eu tenho todas as placas. Então a ideia é mostrar para vocês e vocês terem a capacidade de analisar os dados e decidir o que é melhor para você no seu contexto, no seu orçamento, enfim. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para vocês, confira na descrição nossos grupos de promoções, porque é por lá que eu aviso vocês quando essas placas caem o preço, quando tem novos cupons no AliExpress, tá bom? Temos também nosso grupo de promoções de smartphones e eletrônicos no Telegram. Basta você
abrir o aplicativo Telegram, pesquisar por Peperaio Hardware ou Smart Eletro Barato, nossos dois grupos. Ou mais fácil ainda, clicando nos dois links que aparecem na descrição, os dois primeiros links, e vocês entram no nosso grupo e façam parte lá. Assim, vocês serão notificados quando essa placa ficar ainda mais barata. Valeu, falou, um grande abraço e até o próximo vídeo.